Bem, então na aula de hoje nós falaremos sobre otimização. Otimização é uma outra aplicação para derivadas, tá? Uma outra forma de aplicação para derivadas. Otimização significa o quê? Você maximizar ou você minimizar alguma coisa, tá? Então, é uma forma de maximizar ou minimizar algo, tá? Antes de começar a falar dos problemas de otimização propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre a derivada sobre um outro aspecto, tá? Um outro ponto de vista. Então, deixa eu só liberar aqui. Um outro ponto de vista, uma outra ótica, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a representação gráfica da derivada. Então, imaginem representação gráfica da derivada. Só para vocês entenderem um pouquinho do que acontece na otimização. Representação gráfica da derivada. Então, olha só. Imagine que eu tenho um gráfico aqui, certo? De uma função qualquer. Aqui eu vou fazer uma função do segundo grau, tá? Uma função do segundo grau, uma parábola, tá? Então, eu tenho aqui o gráfico de uma parábola. A derivada, ela me dá o quê? Então, por exemplo, imagine que essa parábola aqui seja... Deixa eu até apagar para fazer outra. Imagine que essa parábola aqui seja x ao quadrado, seja seja y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Tem essa função aqui. E eu vou fazer no gráfico o que significa a derivada dessa função, tá? Então, olha só. X ao quadrado menos 5x mais 6 é uma parábola que tem concavidade para cima. Ela tem as raízes no 2 e no 3, certo? Ela passa pelo 2, passa pelo 3 e passa pelo 6. Então, mais ou menos, ela faz assim, ó. Ela faz isso aqui e isso aqui, tá? Esse é mais ou menos o gráfico dessa função, tá? Bom, como que eu represento graficamente a derivada dessa função? Como que eu represento graficamente a derivada dessa função? Então, se eu fizer a derivada, y', a derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de 5x é 5, tá? E a derivada de 6 é 0. Então, a derivada dessa função é 2x menos 5, tá? Se eu calcular, por exemplo, a derivada no ponto 2, no ponto 1, no ponto 4, vou calcular aqui, ó, derivada nesse ponto. Para x igual a 4, o que acontece? Derivada vai ser 2 vezes 4 menos 5. 2 vezes 4, 8. 8 menos 5 vai ficar menos 3, tá? Então, nesse ponto aqui, no 4, o menos 3 significa que existe uma reta passando por aqui, mais ou menos assim, que ela encosta no gráfico da função e o coeficiente angular, a inclinação, a tangente do ângulo que ela forma aqui com o eixo x é menos 3, tá? Então, a derivada nada mais é do que o quê? É uma reta que passa na função e encosta nesse ponto, e o ângulo que essa reta forma com o eixo x é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x é a derivada no ponto, tá? Então, graficamente, o sentido da derivada é esse, tá? Ele é a inclinação de uma reta tangente em um ponto da função. Tá? Deixa eu fazer um gráfico melhor aqui para vocês enxergarem bem o que é. Então, tem aqui um gráfico de uma função qualquer, tá? Qualquer função, indiferente. Aqui, fazendo uma própria, pode fazer uma parábola, mas pode ser qualquer função. Então, nesse ponto aqui, existe uma reta que passa por aqui e encosta no gráfico, faz de conta que está encostando aqui, tá? Encosta no gráfico só nesse ponto. A inclinação dessa reta, ou a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x, é a derivada no ponto, tá? Então, a tangente do ângulo é a derivada no ponto. Então, alguns esclarecimentos sobre a tangente. A tangente é aquela reta que passa aqui do lado de um círculo trigonométrico.
E os valores da tangente, eles variam de menos até mais infinito. Eu posso ter qualquer valor aqui para tangente, tá? Só que no ângulo, por exemplo, se eu tiver um ângulo aqui de 30 graus, aliás, de 45 graus, tá? É um ângulo aqui de 45 graus, mais ou menos, que seja 45 graus. O valor da tangente é 1, porque o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. Então, o valor da tangente é 1. Quanto mais eu aumentar o ângulo aqui, maior vai ficar o valor da tangente. Quando chegar aqui em 90 graus, não tem, tá? Por quê? Porque não tem como ser uma reta paralela. Então, conforme for chegando aqui, assim, não vai tendo tangente mais, tá? Então, a tangente vai de menos a mais infinito. Para 90 graus não existe. Mas o que é importante saber? Se por acaso essa tangente for uma reta, essa reta tangente for uma reta horizontal, for uma reta assim, tá? O ângulo que ela forma com o eixo X é 0. Não forma ângulo nenhum, tá? O ângulo é igual. Então, se a reta for uma reta horizontal, ela vai ter um ângulo igual a 0, tá? Um ângulo igual a 0, logo vai ter uma tangente igual a 0. Então, naquele ponto aonde a derivada vale 0, nós temos a dita tangente horizontal, tá? E se for analisar certinho um gráfico, deixa eu apagar esse círculo aqui que não precisa. Se for analisar certinho um gráfico qualquer, olha só. Olha só. Vou pegar aqui um gráfico que tenha vários, tá? Assim, ó. Um gráfico assim, mais ou menos. As tangentes horizontais, elas existem aonde? Tem uma tangente horizontal aqui, tem uma tangente horizontal aqui, tem uma tangente horizontal aqui e uma tangente horizontal aqui. Estes pontos onde a tangente é horizontal, o resultado da derivada é 0, tá? A derivada vale 0. Então, se eu substituir o x da derivada por esse valor aqui, esse x1 aqui, o resultado dela vai ser 0. Se eu substituir por x a derivada por esse valor aqui, o resultado dela vai ser 0, porque aqui nós temos a tangente horizontal. Ela só pode passar no gráfico se passar horizontalmente, ok? E o que acontece nesse ponto? Nós temos extremos da função. Aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho um vale, um pico. Aqui eu tenho um vale, aqui eu tenho um pico e aqui eu tenho um vale, certo? Então, são extremos. Aqui é um valor máximo, aqui é um valor mínimo. Um máximo, um mínimo, certo? Não contando, obviamente, o global, porque aqui ela avança para o infinito e aqui ela cai para o menos infinito. Mas não contando o global, eu tenho um máximo e um mínimo local nesses lugares. Então, nos pontos onde a reta tangente é horizontal, nós temos os extremos da função. Então, é isso que vocês precisam entender. Por que isso acontece? Isso acontece porque a tangente é desse jeito. A reta tangente, a reta que encosta nesse ponto, é desse jeito, tá? Então, até aqui já está suficiente. Então, entendam que eu preciso saber disso tudo? Eu preciso saber que onde tem um extremo, onde tem um pico, ou onde tem um vale, nós temos uma reta tangente horizontal, cuja derivada é 0. Aqui também eu tenho uma reta tangente horizontal, cuja derivada é 0, e aqui também a derivada é 0, e aqui também a derivada é 0, tá? Então, isso tem que entender. Nos picos, nós temos derivadas horizontais, derivadas assim, retas horizontais. E retas tangentes horizontais, cujas derivadas são 0, tá? Então, encerramos a parte gráfica aqui por enquanto. Muito bem, então vamos voltar aqui para a aula, tá? Bom, nosso objetivo na aula de hoje vai ser resolver problemas de otimização utilizando conceitos de derivada, tá? Então, aqui eu peguei uma função f de x igual a x ao cubo menos 22x ao quadrado mais 145x menos 264. E nós vamos encontrar os extremos dessa função, ou seja, nós vamos encontrar esses pontos aqui, onde eu tenho pico, onde eu tenho vale, pico e vale, tá? Os extremos da função. Para encontrar os extremos da função, nós temos essa receitinha que segue aqui na sequência. Primeira coisa, encontramos a derivada primeira. Segundo, encontramos as raízes da derivada primeira, por Bhaskara, se houver, tá? Essas raízes, elas são candidatos a máximos e mínimos. Por quê?
Aonde nós temos as raízes são onde a derivada é zero, tá? Então, eles são candidatos a máximos e mínimos. Terceiro passo, a gente vai fazer uma coisa que não fez ainda, que é encontrar a derivada segunda, ou seja, vamos derivar novamente. E depois a gente vai usar as raízes que encontramos aqui e substituir na derivada segunda para interpretar a derivada para saber se isso é máximo ou se isso é mínimo. Uma vez que eu saiba se aquilo é máximo ou mínimo, aí eu vou encontrar o ponto de máximo e mínimo da função, o valor que maximiza ou que minimiza essa função, tá? Então, vamos lá. Então, a minha função é essa daqui. Então, deixa eu colocar aqui. Máximos e mínimos de uma função. Então, a função em questão é f de x igual a x ao cubo menos 22x ao quadrado mais 145x menos 264. Então, essa é a minha função. Ok, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer... Deixa eu trocar meu suporte. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é encontrar a derivada primeira. Então, primeira coisa é a derivada. Primeiro, encontrar a derivada primeira. A primeira derivada. Primeira derivada quer dizer que eu vou pegar essa função e vou derivar. Então, eu tenho f de x igual a x ao cubo menos... Eu até vou deixar maior aqui para poder... Aqui está feito, mas eu quero fazer passo a passo com vocês. F de x igual a x ao cubo menos 22x ao quadrado mais 145x menos 264. Ok. Vou derivar essa função. Derivada, f' de x vai ser derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 22x ao quadrado vai ficar 22 vezes 2, 44x. E a derivada de 145x é 145. E a derivada de 264 é zero, ok? Derivei. Então, primeiro passo é encontrar a derivada primeira. Segundo passo... Segundo passo é encontrar as raízes da derivada primeira. Então, segundo passo, encontrar as raízes da derivada primeira. As raízes. Então, eu vou pegar essa função aqui e vou encontrar as raízes. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 44x mais 145 igual a zero, tá? Para achar as raízes, é igual a zero. Se for possível, nesse ponto aqui, eu posso simplificar, tá? Posso dividir tudo por 3 aqui, se fosse possível, tá? Não é, então não simplificarei. Mas se fosse possível, aqui eu posso simplificar ela antes de fazer Bhaskara, tá? Então, vou resolver aqui por Bhaskara. O A vale 3, o B vale menos 44 e o C vale 145. Delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser menos 44 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes 145, ok? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser 44 ao quadrado, menos... Deixa eu achar uma calculadora. Vou fazer aqui. Vou fazer na HP aqui com vocês, para a gente praticar. Então, fica 44, 2 elevado. Bem. 44, 2 elevado, vai dar 1936. 1936 menos
4 vezes 3 vezes 15, 180. De novo, então, ou vezes 15, não, vezes 145. 4 entre 3 vezes 145 vezes 1.740. Então, 1.740. 1.740. 1936 menos delta vai ser igual a 196, ok? Achei o delta, agora eu vou fazer Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, x vai ser menos o B, que é menos 44, mais ou menos raiz de 196, sobre 2 vezes o A, que é 3. Então, vai ficar menos com menos aqui, fica mais 44. Raiz de 196 é 14, se não me engano. 14 sobre 2 vezes 3, 6. Dois valores de x. x1, 44 mais 14 divididos por 6. E x2, 44 menos 14 divididos por 6, tá? Dois valores de x. 44 mais 14 dá 58 divididos por 6. Aqui não dá para fazer a conta, tá? Mas se você quiser fazer 58 divididos por 6 e deixar com 9,66, pode, tá? Aqui eu vou só simplificar por 2. 58 divididos por 2 dá 29. 6 divididos por 2 dá 3. Então, fica 29 terços. É aproximadamente 9,6, tá? 9,7. Só que eu vou deixar como fração mesmo. Se você quiser transformar em decimal e trabalhar com decimal, pode, tá? Não tem problema nenhum. 44 menos 14 fica 30. Claro que 30. 30 divididos por 6 é 5, tá? Esses valores aqui, eles são o quê? Ó, vou olhar aqui. Aqui. Esses valores, eles são candidatos a máximos e mínimos, tá? Pode ser que um deles seja máximo e o outro seja mínimo. São candidatos, tá? Candidatos a máximos e mínimos. Então, definido quem são os nossos candidatos a máximos e mínimos, esses caras aqui pode ser que eles sejam extremos. Ainda não é certeza que eles são extremos, mas eles são candidatos a serem extremos da função, tá? Então, esse daqui e esse daqui, eles são candidatos a extremos. Agora eu vou fazer o quê? Encontrar a derivada segunda. Então, agora a gente vai fazer uma coisa que todo mundo tem vontade de fazer. Vamos derivar de novo, tá? Então, terceiro passo, encontre a derivada segunda. Então, qual que é a minha derivada? A minha derivada é f' de x igual a 3x ao quadrado. Aqui, ó. Vem daqui, derivada segunda. Derivada primeira está aqui, derivada segunda é a derivada dela. 3x ao quadrado menos 44x mais 145. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 44x mais 145. Essa é a derivada, que eu já tinha derivado uma vez, né? Agora eu vou derivar de novo. A derivada segunda, então eu vou derivar de novo. Derivada de 3x ao quadrado é 6x. A derivada de menos 44x vai ficar menos 44, ok? Então, essa é a derivada segunda da função. Derivada primeira e derivada segunda. Não precisa fazer de novo, tá? É só duas vezes. Bom, encontrada a derivada segunda, vou fazer o quê? Use as raízes da derivada primeira para saber se os valores são de máximo e mínimo. Então, eu vou pegar o valor que eu encontrei aqui, tá? Os dois valores encontrados aqui e vou substituir aqui nessa. Então, essa quarta etapa é chamada de teste da derivada segunda. Teste da derivada segunda. Teste da derivada segunda. Então, eu vou pegar a derivada segunda. 6x menos 44.
E vou substituir os valores que eu encontrei nas raízes, esse e esse, tá? Substituo os dois. Então, ó, para x igual a 29 terços e para x igual a 5, que foram os dois valores que eu achei aqui, 29 terços e 5. Para x igual a 29 terços, vou substituir na derivada segunda. Aqui, f duas linhas de 29 terços, que eu estou substituindo, vai ficar 6 vezes 29 terços menos 44, tá? Faz a conta aqui, 6 vezes 29 dividido por 3, menos 44. Menos 44. Vai dar 14. F, duas linhas de 29 terços, é igual a 14. Eu já vou dizer o que isso significa. Vou calcular o outro agora. F, duas linhas de 5, a derivada segunda, vai ser 6 vezes 5 menos 44. Então, a derivada nesse ponto vai dar 30, menos 44 vai dar menos 14. Menos 14. O teste da derivada segunda funciona da seguinte maneira. Se a derivada segunda aplicada ao ponto, tá? Ao ponto, digamos, ao ponto encontrado lá em cima, o ponto aqui, esses pontos que nós encontramos aqui, esses candidatos, nós chamamos eles de pontos críticos. Pontos críticos, tá? Vou dizer que é C. Se a derivada segunda aplicada no ponto crítico for maior que zero, positivo, então nós teremos um ponto de mínimo. Mínimo. Se a derivada segunda aplicada ao ponto crítico for menor que zero, então nós temos um ponto de máximo. É o contrário, tá? Se for negativo, é máximo, se for positivo, é mínimo. O que isso significa? Isso significa que nesta função aqui em questão, essa função bonitona aqui, essa daqui, nós temos o quê? Nós temos um ponto de máximo no ponto 5, esse daqui é ponto de máximo, e um ponto de mínimo no 29 terços. Aqui é ponto de mínimo, certo? Como que eu sei? Porque o teste da derivada segunda aqui deu maior que zero. Quando dá maior que zero é o quê? É mínimo. Aqui deu menor que zero. Quando dá menor que zero é o quê? É máximo. Ok? Então, o gráfico dessa função tem o seu valor máximo local em 5 e o seu valor mínimo local em 29 terços. O máximo está no 5 e o mínimo está no 29 terços. Então, mais ou menos, ela vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos, tá? 29 terços é 9,6. Eu vou colocar aqui o 5. Vou colocar aqui o 29 terços. Aqui assim. Aqui ela atinge um pico. E aqui ela atinge um vale, tá? Então, ela vai fazer assim, assim, assim e assim. Desse jeito. O máximo está aqui e o mínimo está aqui. Agora, qual é o ponto de máximo? É a quinta etapa do esquema. A quinta etapa da atividade é fazer o quê? Encontrar o ponto de máximo. Então, quinto, pode falar. Sempre vai ter esse valor oposto do resultado, como sempre porque isso aqui não é um valor, isso aqui é um teste, tá? O nome é esse aí, é teste da derivada segunda, é um teste. Se dá positivo, significa que nesse valor que a gente testou no 5, nós temos um ponto de mínimo. Se dá negativo, nesse valor que a gente testou, nós temos um ponto de máximo, exatamente, no valor testado. Positivo é mínimo, negativo é máximo. É o invertido do valor normal que se espera do mundo aí. Sempre vai dar invertido.
Quinta etapa, então, é encontrar o ponto. Agora que eu sei qual que é o máximo, qual que é o mínimo, é só encontrar o ponto de máximo e de mínimo. Ou só de máximo, depende do que a gente vai procurando. E de mínimo. Então, por exemplo, a minha função é f de x igual a x ao cubo menos 22x ao quadrado, estou copiando daqui, tá? Mais 145x menos 264. Para x igual a 5, eu tenho o ponto de máximo. Então, para x igual a 5, eu tenho ponto de máximo. Máximo. Vou substituir o x por 5. F de 5 é 5 elevado ao cubo, menos 22 vezes 5 ao quadrado, mais 145 vezes 5, menos 264. Tá? Eu vou pegar daqui e vou colar quanto que deu. Deu 36. Tá? F de 5 é igual a 36. Para x igual a 29 terços, eu tenho o ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Então, substituo x por 29 terços. F de 29 terços, pode colocar 9,7? Pode, tá? Não tem, vai dar pouquíssima diferença. 29 terços ao cubo menos 22 vezes 29 terços ao quadrado, mais 145 vezes 29 terços, menos 264. Esse daqui vai dar menos 14,8, aproximadamente. Esse daqui é o ponto de... ponto de mínimo. Mínimo. E esse daqui é o ponto de máximo. Tá? Graficamente, essa função fica mais ou menos como? Vou pegar aqui. Graficamente, ela vai ficar mais ou menos assim. Aqui, eu tenho x igual a 5. Aqui, eu tenho x igual a 29 terços. No ponto de máximo, nós temos o quê? Derivada igual a 0 e derivada segunda menor que 0. No ponto de mínimo, eu tenho o quê? Derivada igual a 0 e derivada segunda maior que 0. Ok? O valor aqui da função é 36. O valor aqui da função é menos 14,8. Ok? Ah, prof, mas aqui tem menores. Se eu baixar aqui, fica... Sim, esse máximo e mínimo é um máximo e mínimo local, tá? É um extremo da função. Não é o global e absoluto, porque essa função vem do infinito e vai para o infinito, tá? Ela é um extremo local. Entendido, então, a sequência? Começa. Então, deixa eu recapitular aqui com vocês. Ó, começo. Primeira etapa. É uma receitinha. É só seguir os passos que não tem erro. Primeira etapa. Encontra. Vou pegar uma outra cor. Primeiro, encontrar a primeira derivada. Derivou. Encontrar as raízes. Aqui é o quê? Bhaskara. Tá? Aqui é Bhaskara, para encontrar as raízes. Se precisar, claro, se não precisar de Bhaskara, só iguala a 0, encontra. Tipo assim, se o resultado que você encontrasse aqui fosse uma equação do primeiro grau, por exemplo, não precisa usar Bhaskara. Aí você só iguala a 0, ok? Encontrar as raízes. Encontrado as raízes, a próxima etapa é encontrar a derivada segunda. A quarta etapa é esse teste da derivada segunda. Se o resultado do teste der positivo, ponto de mínimo. Se o resultado é negativo, ponto de máximo. Ok? Aqui eu fiz só um esbocinho do gráfico. Última etapa é encontrar exatamente o ponto de máximo e de mínimo, se houver os dois, né? Substituindo quem? Substituindo o ponto crítico, que foi as raízes encontradas aqui, tá? Substituindo o ponto crítico na derivada segunda. Fazendo essa substituição, você vai saber se é máximo e mínimo. Se for máximo e você quiser maximizar o lucro, por exemplo, você vai substituir na função e vai achar o lucro máximo. Se for mínimo, você quer minimizar o custo, então você substitui na função e acha o custo mínimo. Tá? Então pode ser máximo, mínimo, tanto faz o tipo de problema que você está resolvendo. Entenderam? Alguma dúvida? É extenso, não é difícil, mas é extenso, né? Tem bastante coisinha para fazer e não pode esquecer.
Bom, então aqui eu tenho uma função, tá? Para encontrar o quê? O lucro máximo. O lucro máximo. Deixa eu deixar esse aqui salvo. Isso. Agora eu vou fazer outra. Quero encontrar o lucro máximo, tá? Então aqui ele me deu a função custo e ele disse que o preço de venda é 50, tá? Então, exemplo 1, a gente quer lucro máximo. Lucro máximo, ok? Vamos lá, então. A função custo é C de x igual a menos 9x ao quadrado mais 23x mais 60. Essa é a função custo. Ele me disse que o preço de venda é 50. O que eu sei sobre o lucro? Lucro é receita menos custo, certo? Receita menos custo. Então, eu preciso primeiro encontrar a função receita que eu não tenho. Mas eu sei que receita é preço vezes quantidade. E o preço é 50. Então, a receita é 50x. Essa é a função receita. Agora, eu preciso montar a função lucro. Lucro vai ser a receita, que é 50x, menos o custo, que é aquela belezinha ali, menos 9x ao quadrado mais 23x mais 60. Ok? Lembrando que é nessa parte que vocês erram, não tem que prestar atenção, por causa do menos de fora, muda o sinal de todo mundo de dentro. Fica 50x mais 9x ao quadrado, menos 23x, menos 60, tá? Muda o sinal de todos eles. Então, a função lucro vai ser 9x ao quadrado. Professora, desculpa te interromper, mas de menos 3x ali do começo. É que eu não consigo ver direito. Comi. Tem que estar ali, eu já arrumo. É a fome. Vou colocar aqui. Só um pouquinho que eu esqueci de colocar ele. Muito obrigada. Para ver se estavam ligados. Brincadeira, esqueci mesmo. C de x é igual a 3x ao cubo menos 9x ao quadrado. Então, aqui também tem ele, que eu não coloquei, né? Eu só, quem tem aluno não tá sozinho. 3x ao cubo. Ok. Que eu vou colocar aqui no final, tá? Menos 3x ao cubo. Não, vou colocar certinho, sem preguiça. Vou fazer de novo aqui. 50x menos 3x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 23x menos 60. Então, vai ficar, só arrumando ela, vai ficar, então, menos 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, 50 mais 9 vai ficar 50, não, 9x ao quadrado, ainda não, mais 9x ao quadrado, 9x ao quadrado, 50 menos 23 vai ficar 28, mais 28x, é isso? 50 menos 23, 27. Mais 27x, mais 27x menos 60, ok? Então, montei aqui a função lucro. Menos 3x ao quadrado, 3x ao cubo, mais 9x ao quadrado, 50 menos 23 ficou 27, menos 60. Então, tá aqui, lucro, receita menos custo, ajeitou, função lucro. Menos 3x ao cubo, 9, 27, 60, tá? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero achar o quê dessa função? Eu quero achar o ponto de máximo, tá? Dessa função aqui, nós queremos encontrar o ponto de máximo. Então, qual é o ponto de máximo? Máximo. Máximo. Então, vamos voltar lá para a receita. Primeira coisa, encontre a derivada primeira. Vou escrever todos os passos aqui, tá? Para ficar bem certinho. Primeiro, encontre a derivada primeira. Então, a minha função é L de x, vou acrescentar um x indiferente, tá? Que ainda não é a derivada, é só a função.
Sem x, com x, tanto faz. Eu vou colocar o x aqui só para ficar melhor, para ficar mais do jeito que a gente estava fazendo a outra, tá? Então, é o lucro em função da quantidade, portanto, L de x, igual a menos 3x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 27x menos 60. Agora, eu vou fazer a derivada primeira. Professora, Pode falar. toda vez que é função cúbica, eu aplico a derivada para achar o máximo? Toda vez que for função, você tem que aplicar a derivada para achar o ponto de máximo. Não existe uma outra maneira, a não ser que você faça o gráfico. É que, tipo Mas assim, aí, aqui a gente não saberia nem que número colocar no gráfico para achar o máximo. é que, Entendeu? tipo, se fosse uma função de segundo grau, eu podia achar o vértice e achar o lucro máximo, né? Boa ideia. A função de segundo grau, olha só. A função de segundo grau, ela vai ter ou um mínimo, se ela for côncava para cima, e é no vértice, ou um máximo, se ela for côncava para baixo, e é no vértice também. Uhum. Aí na função de segundo grau também dá certo, mas não precisa, porque a gente já sabe que está no vértice. Entendeu? Agora, se não é do segundo grau, aí não tem como saber. Ah, entendi. Não tem nem como achar raízes de função do terceiro grau. Ninguém inventou uma fórmula de Bhaskara para o terceiro grau ainda. Então, vamos lá. Derivada. 3 vezes 3, 9, x ao quadrado, mais 2 vezes 9, 18x, mais 27, tá? Então, aqui eu tenho a derivada. Agora, eu vou fazer o quê? Então, ó, pessoal, não pode confundir, tá? Isso aqui, isso é bem importante porque um monte de gente faz isso. Isso aqui é uma função. Uma função, ela não pode ser simplificada. Eu não posso simplificar uma função, tá? Eu não posso dividir tudo por 3 aqui, embora sejam todos múltiplos de 3, estão vendo? Dá aquela coçada no dedo para simplificar. Eu não posso. A função é essa e a forma dela é essa. Eu não posso simplificar. Então, o primeiro passo é encontrar a derivada. Encontrei a derivada, pare ali. Parei aqui, tá? Só derivou, fechou. Segundo, eu gosto de fazer bem passo a passo, porque eu gostaria que vocês fizessem passo a passo também. Porque se vocês não fizerem passo a passo bem certinho, vão se confundir qual função pegar para fazer o quê, tá? Então, por isso que eu deixei essa receitinha aqui para seguir bem certinho, igual tá aqui, que não tem erro. Segundo, encontre as raízes. Raízes. As raízes são chamadas de pontos críticos. Eu esqueci de escrever ali, mas acho que no resto dos slides tem. Pontos críticos, tá? Então, agora, para encontrar as raízes, eu faço o quê? Eu faço isso aqui, esta função igual a zero. Então, eu vou pegar ela, igual tá ali, menos 9x ao quadrado mais 18x mais 27, e vou igualar a zero. Quando eu fiz isso, ela deixou de ser uma função e agora ela passa a ser uma equação, certo? A equação tem uma igualdade, tá vendo? É igual a alguma coisa. Aqui é igual a zero. Isso aqui não é igual a nada, é a função igual a isso. Agora, esse é uma coisa igual a um número. Isso é uma equação. Pode simplificar. Então, agora eu posso dividir tudo por 3, porque agora ela não é mais uma função, ela é uma equação. Quando eu for precisar novamente da derivada, eu não vou pegar daqui, disso aqui. Eu vou pegar daqui, onde ela está inteirinha, bonitinha. Eu vou pegar daqui, ó. Tá? Porque isso é a derivada, é uma função. Isso aqui é uma equação, tá? A equação tem raízes, tem vértices, tem raízes, tá? Tem zeros. Agora, função não. Função é outra coisa. Função é aquilo ali, tem gráfico. Então, eu não posso simplificar, não posso mexer na forma dela. Agora, aqui eu posso simplificar. Dividir tudo por 3. Já que ela é uma equação, 9 divididos por 3 vai ficar menos 3, x ao quadrado. 18 divididos por 3, na verdade posso dividir por 9, né? Posso dividir por 9, mais fácil ainda. Posso dividir tudo por 9. Dividir tudo por 9. 9 divididos por 9 vai ficar menos x ao quadrado. 18 divididos por 9 vai ficar 2x. 27 divididos por 9 vai ficar 3, igual a zero. Tá? 0 divididos por 9 dá 0. Então, vai ficar 0 do outro lado. Agora eu posso fazer Bhaskara. Ah, prof, eu não podia fazer daqui? Pode fazer daqui também, só que dá mais trabalho, tá? Vai dar a mesma raiz, só que dá mais trabalho. Agora eu vou fazer Bhaskara dessa daqui. Delta é igual, vou identificar aqui. O A vale menos 1,
o B vale 2 e o C vale 3. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 3. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 3. Delta é igual a 16, tá? Achei o delta. 4 mais 12, 16. Nossa, tão fácil. Delta é igual a 16. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, X vai ser menos o B, que é 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes menos 1. Então, X vai ser menos 2 mais ou menos 4 sobre menos 2. Dois valores. X1, menos 2 mais 4 sobre menos 2. X2, menos 2 menos 4 sobre menos 2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2 sobre menos 2. Opa, sobre menos 2. 2 sobre menos 2, que dá menos 1. Menos 2 menos 4 dá menos 6 sobre menos 2, que vai dar 3. Menos com menos, mais. Aqui, na verdade, assim, ó, é lucro com base em quantidade, tá? Então, esse ponto menos 1 aqui não vale pra gente, porque é quantidade, quantidade negativa não existe, tá? Então, eu já poderia descartar esse menos 1 já de cara, tá? Já que a gente tem um problema real e físico, né? É lucro, quantidade e tal, dinheiro. Poderia descartar esse menos 1 de cara aqui. Mas eu não vou descartar só para vocês verem como é que faz o teste, tá? Mas esse aqui eu poderia descartar. Poderia descartar. Quantidade negativa. Não existe, tá? Não existe. Então, eu já poderia descartar. Embora, eu não vou descartar só para testar, mas não existe, tá? Então, aqui, ó. Esses números que eu encontrei, o menos 1 e o 3, eles são chamados de pontos críticos. Esses pontos críticos são o quê? Candidatos a máximos e mínimos. Candidatos a máximos e mínimos. Ok? São candidatos. Eu não sei ainda qual que é máximo, qual que é mínimo, mas os dois são candidatos. Muito bem. Agora, o próximo passo, então, o que eu fiz? Parei no passo 2. Passo 2 é o mais demorado. Terceiro passo, encontre a derivada segunda. Então, terceiro, encontre a derivada segunda. Então, o terceiro ponto é encontrar a derivada segunda. Eu vou vir aqui na derivada, pego daqui e não daqui. Dessa aqui que eu já simplifiquei, tá? Vou pegar daqui, na derivada. A derivada é 9x ao quadrado mais 8x mais 27. Menos 9x ao quadrado mais 18x mais 27. É tudo mais? Tudo mais. Só o primeiro que é negativo. Essa derivada, vou fazer a segunda derivada. Então, vou derivar de novo. Derivada de 9 é 18, então vai ficar menos 18x. E a derivada de 18x é 18. E de 27 é 0, tá? Fiz a derivada segunda. Quarto passo é o teste da derivada segunda. Teste da derivada segunda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a derivada segunda e vou substituir. Vai dar o mesmo valor. Simplificado ou não, a raiz dá no mesmo. Pegar a derivada segunda e vou substituir. Menos 18x mais 18, tá? E vou fazer aqui para x igual a menos 1 e para x igual a 3, tá? São os dois pontos críticos que eu achei aqui, o menos 1 e o 3.
ok? Então, venho aqui, a derivada segunda em menos 1 vai ficar menos 18 vezes menos 1 mais 18, tá? Menos 18 vezes menos 1 mais 18, de preferência, nem façam essa conta, tá? 18 mais 18, menos com menos aqui vai dar mais 18 vai dar 36, tá? Isso aqui é o quê? É maior que zero. O número que dá aqui não importa. Importa que seja maior ou menor a zero. É só isso que interessa, tá? Então, de preferência, nem coloque o resultado para vocês não se confundirem. É maior que zero? É. Maior que zero significa ponto de mínimo. Mínimo, ok? Para x igual a 3, eu vou fazer o quê? Derivada segunda no ponto 3. L, duas linhas de 3, que vai ficar menos 18 vezes 3, mais 18, ok? Menos 18 vezes 3 mais 18 vai dar negativo, né? Menos 18 vezes 3 vai dar 18, vai dar 36. Menos 36, vai dar menos 36. Vai dar negativo. Vai dar menor que zero, tá? É menor, não precisa nem colocar o igual, porque igual e menor não existe, tá? Aqui, é menor que zero, ok? Se é menor que zero, nós temos um ponto de máximo. Temos um ponto de máximo. Então, aonde está acontecendo o lucro máximo? O lucro máximo está acontecendo em x igual a 3, certo? Para x igual a 3, nós temos o ponto de máximo. Para x igual a menos 1, nós temos o ponto de mínimo que não interessa, tá? Porque nós queremos o quê? Nós queremos lucro máximo. Eu quero maximizar o lucro, tá? Então, o lucro máximo vai acontecer em x igual a 3, ok? Basicamente, um gráfico para essa função seria algo assim. Entendam o seguinte, normalmente, em casos bonitos, onde as raízes são reais e tal, enfim, uma função do terceiro grau, ela passa por 3 vezes pelo eixo x. Aqui, aqui e aqui, normalmente, tá? Passa 3 vezes pelo eixo x. Então, vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo, de uma forma geral, tá? De um modo geral. Um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ok? Então, sempre que possível, vai acontecer essa situação. Um vai ser mínimo, o outro vai ser máximo, tá? Como que tá essa função, então? Ela tem o mínimo no menos 1 e o máximo no 3. Então, deixa eu apagar que não é assim, é negativo. Ela tem o mínimo no menos 1 e o máximo no 3. Então, vou colocar aqui o menos 1, o eixo e o 3. Ela tem um mínimo aqui, então ela vai fazer assim, vai passar pelo mínimo. Ela tem um máximo aqui, ela vai fazer assim, passar pelo máximo e vai cair de novo, tá? Isso que acontece com essa função. Mínimo aqui, mais aqui assim. Mínimo aqui, no 1, no menos 1, e máximo aqui no 3. Quanto que é esse valor aqui, ó? É isso que eu quero saber. Aqui está o lucro máximo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a quantidade que garante o lucro máximo. Garante o lucro máximo. Então, 3 é a quantidade, o valor eu descubro fazendo o quê? O quinto passo. Encontre o ponto de máximo e mínimo, quando houver. Então, o quinto passo é o quê? Encontrar o ponto. O lucro máximo. Deixa eu colocar o lucro máximo. Encontrar o lucro máximo, sabendo que ele ocorre em x igual a quanto? X igual a 3. Ele ocorre aqui, no x igual a 3. Em x igual a 3. Então, eu vou pegar lá a função. Não, tá aqui sim. Vou pegar aqui a função L de x igual a menos 3x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 27x mais 60, e vou substituir x igual a 3. Menos 3 vezes 3 ao cubo, mais 9 vezes 3 ao quadrado, mais 27 vezes 3,
mais 60. Então, o lucro vai ser quanto? Vamos substituir aqui. Ó, 3 menos 3 vezes o cubo, o lucro máximo vai ser 21, tá? Então, esse daqui é o nosso lucro máximo. Entendido? Então, esse é o procedimento. Primeiro, tem que fazer bem passo a passo, bem devagar e bem sem pressa, tá? E de preferência, sim, colocando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, que daí não tem como errar, tá? Então, primeiro, derivada primeira, raízes, que são os pontos críticos. Aqui é recomendado Bhaskara. Bhaskara, certo? Bhaskara. Terceiro passo, derivada segunda. Quarto passo é o teste da derivada segunda, que eu vou pegar os valores que eu encontrei lá nas raízes e substituir aqui. Quinto passo é encontrar o lucro máximo, sabendo que ele ocorre no valor que eu já sei ali acima, porque eu fiz o teste. Ok? Então, o lucro máximo, nesse caso, é 21. E o lucro mínimo, só por curiosidade, vou fazer aqui. X igual a menos 1, temos o lucro mínimo. Lucro mínimo. Vou fazer aqui. L de menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 9 vezes menos 1 ao quadrado, mais 27 vezes menos 1, mais 60. Vou fazer a conta aqui para ver quanto que dá. Menos 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 9 vezes menos 1 ao quadrado, mais 27 vezes menos 1, mais 60. Vai dar... Acho que tá errado. Menos 3 vezes menos 1 ao cubo. Vamos fazer aqui, né? Menos 1 ao cubo, menos com menos dá mais 3. Mais 9. Menos 27. Mais 60. Mais 60. O L de menos 1 vai ser 3 mais 9 menos 27 mais 60, 45. Bom, na verdade aqui a gente tem o quê? A gente tem um problema porque a quantidade é negativa, tá? E não podemos trabalhar com quantidades negativas. Mas se tivesse, né, que isso aqui se refere a lucro, né? Então não convém, não precisa fazer. Mas aqui deu um valor um pouco maior, mas está fora do domínio, tá? Está fora do domínio, porque a gente tem quantidade negativa, não pode trabalhar com quantidade negativa, tá? Então está fora do domínio. Mas a ideia é essa, tá? Fazemos a derivada, calculamos as raízes, fazemos a derivada segunda, aplicamos o resultado da derivada primeira na derivada segunda e encontra-se um ponto de máximo ou de mínimo, tá? Então, X é a quantidade que maximiza o lucro e o lucro máximo é 21, tá? Então, agora eu vou deixar para vocês fazerem esse, mas é para fazer, ó, mesma ideia, tá? Vou começar aqui só para vocês terem uma noção. O custo variável é essa belezinha aqui. O custo variável é x ao cubo sobre 300 menos 0,16 x ao quadrado mais 1,6x. E o custo fixo é 20, tá? Então, vamos obter os extremos, sabendo que o custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, vai ser 20 mais x ao cubo sobre 300 menos 0,16 x ao quadrado mais 1,6x. Ah, prof, como é que deriva isso aí? Vou fazer a primeira derivada só para vocês verem. Então, primeira coisa... Deixa eu colocar lá certinho o custo em função de x.
é x ao cubo sobre 300 menos 0,16 x ao quadrado mais 1,6x mais 20, tá? Vou colocar lá no final para facilitar. Então, a mesma coisa. Primeiro passo. Encontre a derivada primeira. Então, vou só começar, vocês terminam, tá? Então, primeiro, encontre a derivada primeira. Então, vou derivar aqui esse só que tem fração. O 3 vem para frente. Na verdade, ele é como se fosse assim, ó. 1 sobre 300 vezes x ao cubo, tá? Esse x ao cubo sobre 300. Então, repete 1 sobre 300. O x ao cubo vira 3x ao quadrado. E o 0,16x fica 2 vezes 0,16x mais 1,6. Então, vai ficar 3 sobre 300, aqui dá para simplificar. 3 sobre 300 vai ficar... divide por 3, fica 1 sobre 100. 1 sobre 100 x ao quadrado. 2 vezes 16 dá 32. Mais 1,6. Ok? E daqui agora dá para fazer agora o segundo passo. Derivou. Segundo passo é encontre as raízes. Que são os ditos pontos críticos. Pontos críticos. Ok? Esse é o segundo passo. Então, você pega isso aqui igual a 0. 1 dividido por 100 x ao quadrado menos 0,32x mais 1,6 igual a 0. Pronto, como que eu vou fazer Bhaskara nesse ABC maluco? Aqui você pode fazer o seguinte, para ajudar a resolver, você pode multiplicar por 100, tá? Ali a gente dividiu tudo por 9, aqui você pode multiplicar tudo por 100. Por quê? Porque daí soma esse 100 aqui, isso aqui é o que é o ruim, né? É esse cara aqui que atrapalha. Então, multiplica tudo por 100. Vai ficar assim, ó. Aí eu vou deixar vocês fazerem a partir daqui. 100 vezes 1 sobre 100. 100 vezes 1 sobre 100, x ao quadrado, menos 100 vezes 0,32x, mais 100 vezes 1,6 igual a 0 vezes 100, que é 0, tá? Esse daqui some. Vai sobrar só x ao quadrado. 100 vezes 0,32. Vai deslocar a vírgula duas casas, vai ficar 32x. 100 vezes 1,6 vai ficar 160. Ok? Fica assim. 100 vezes 1,6 fica exatamente 160. É isso aí. Aí daqui vocês podem seguir. Então, o próximo passo agora é... Aqui simplificou. Aqui não simplificou. Não simplificou. Aqui já foi direto para achar as raízes. Então, a partir daqui, ó, vocês podem encontrar as raízes agora. Então, agora nós vamos fazer o quê? Bhaskara. Bhaskara, aqui, para encontrar x1 e x2. Depois que encontrar x1 e x2, volta lá na receitinha de bolo. Voltar lá. Volta aqui na receitinha de bolo e vai fazer o quê? Vai fazer a derivada segunda daí, tá bom? Ó, são 8:04. Vou dar 10 minutos para vocês fazerem, tá? Acho que dá tempo. 8:14. Pra vocês encontrarem a Bhaskara nesse caso aí, tá? Se não der exata, não tem problema. Pega o número aproximado.
E aí, pessoal, tá saindo? Conseguindo? E aí, pessoal, rolou? Encontraram? Falem comigo, não me deixem sozinha. Deu certo? Vou ver aqui para quem que eu vou perguntar. Igor, fez? Igor é sempre o primeiro da lista. Conseguiu, Igor? Oi, professora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Conseguiu? Então, professora, não consegui ainda. Qual que é a dificuldade, Igor? Ah, professora. Pera aí, dois segundos, deixa eu só fazer um negocinho, professora. Botei. Professora, então, ó, a dificuldade foi em encontrar a derivada da primeira. Não, na verdade, pera. Desculpa, professora. Eu não tava prestando atenção, desculpa. Tá, você conseguiu fazer Bhaskara? Pera, só deixa eu ver. É desse x ao quadrado menos 32? Isso. Ah, tá. Tá. Então, encontrei ali, né, que dá 2x. O A vale 1. 2x menos. Aí dá Não. Aqui não a tem que fazer a derivada. derivada, Igor, ó. Oi. Aqui tem que fazer as raízes. Ah, Aqui tem que tá. usar Bhaskara. A derivada foi aqui que a gente já fez, que deu um certo trabalhinho fazer por causa dessa coisa aqui, entendeu? Aqui a gente já fez a derivada. Aqui era só para certo. usar Desculpe. Bhaskara. Isso. Desculpe. Tá, vamos lá então. O A vale 1, o B vale menos 32 e o C vale 160, né? O delta vai ser, então, menos 32 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 160. Então, delta vai ser 32. 32 ao quadrado dá 1024.
menos 4 vezes 160 vai dar 640. Então, delta vai ser 1024 menos 640, que vai dar 384. Confere com os de vocês aí. Se alguém achar alguma coisa diferente, me avisa. Ok. Então, x é igual a menos b. Não tem problema não ter raiz exata. Mais ou menos raiz quadrada de 384 sobre 2 vezes 1, né? Que é 2. Então, vai ser menos com menos dá mais, 32, mais ou menos raiz de 384 sobre 2. Dois valores, x1 e x2. 32 mais raiz de 384 dá 19,6. Então, eu vou colocar aqui 19,6 sobre 2. 32 menos 19,6 sobre 2, tá? A gente faz o melhor que pode quando não tem raiz exata. 32 mais 19,6 vai dar aqui 51,6 divididos por 2. Dividido por 2 vai dar 25,8 aproximadamente. E o outro, 32 menos 19,6 dividido por 2, que vai dar 6,2 aproximadamente, certo? Aqui aproximadamente, aqui aproximadamente. Ok, esses caras aqui são candidatos a máximos e mínimos, tá? São pontos críticos. Já leio, só um pouquinho. Críticos. Não consegui ler. Passou muito rápido. Ah, tudo bem, Igor. Não, é por você. Não, tudo bem. Se você dissesse que não tinha feito, não tinha problema. É porque você estava na vez ali, mas não tem problema, não. Beleza, pontos críticos. São candidatos a máximos e mínimos, tá? Então, a gente fez o quê? Parte 1 e parte 2, né? Agora, vamos fazer o terceiro passo. Terceiro passo não é dessa cor. Terceiro passo, que é o quê? É encontrar a derivada segunda. Derivada segunda, tá? Então, agora vamos encontrar a derivada segunda. Vou pegar a derivada primeira, tá? Que é essa bonita aqui, e vou fazer a derivada segunda dela. Então, deixa eu copiar ela aqui. C' de x é igual a 1 sobre 100x ao quadrado. Cadê? Perdi. Ah, tá aqui. Menos 0,32x menos 0,32x mais 1,6. Confere? 1 sobre 100x ao quadrado, 0,2x mais 1,6. Ótimo, é isso aí. Ok, agora eu vou fazer a derivada segunda. Então, ser duas linhas de x vai ser 1 sobre 100 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de 0,30, menos, né? Menos a derivada de 0,32x, que é 0,32. Não dá para pegar, porque lembra que eu falei? Isso aqui é função. Essa pergunta foi super importante. Isso aqui é função, não se mexe em função. Isso aqui é equação. Equação eu posso pintar e bordar do jeito que eu quiser, multiplicar, passa para um lado, passa para o outro, fazer o que eu quiser. Função não se mexe. Não poderia pegar essa daqui, não. Você queria derivar essa aqui, né, no caso, essa aqui que está mais fácil. Não pode, porque essa aqui, ela já é uma expressão que veio dessa que eu mexi. Ela veio da equação, vê que ela tem igual a zero ali, tá? Então, ela é uma equação, ela não é uma função. Então, aqui eu posso mexer, eu só fiz isso, só dei essa mexida nela aqui para poder achar x1 e x2, achar Bhaskara nela. Só por isso que eu mexi. Então, aqui embaixo eu mexo, ali em cima não, tem que pegar aquela dali. Tá, então derivei a segunda, vai ficar C, duas linhas de x é igual a 2 sobre 100 x menos 0,32, tá? Se quiser simplificar, 2 dividido por 100 vai dar 0,02.
Então, é claro que vai dar 0,02. 0,02x menos 0,32, tá? Essa é a derivada segunda. Se quisesse aqui, também podia transformar, tá? Esse 1 sobre 100 em 0,01. Aqui, isso aqui dá para fazer. Aqui, ó, fazer 0,01x ao quadrado. Isso aqui dá, porque é a mesma coisa. Não dividi nada, eu só fiz 1 dividido por 100, tá? Isso aqui podia ter feito, nem pensei nisso. Mas, ok. Derivada segunda, derivei. Quarto passo. Agora eu vou fazer o quarto passo. Teste da derivada segunda. Teste da segunda derivada ou da derivada segunda, tanto faz, tá? Então, vou pegar a derivada segunda. Se duas linhas de x é igual a 0,02x menos 0,32. E vou substituir os pontos críticos que eu achei lá, que foi esse daqui e esse daqui, tá? Então, para x igual a 25,8 e para x igual a 6,2. 6,2. Então, se duas linhas de 25,8 vai ficar 0,02 vezes 25,8 menos 0,32. 0,02 vezes 25,8 menos 0,32 vai ficar 0,196. Se duas linhas de 25,8 é maior que zero, tá? Deixa eu fazer de novo. Vezes 5,8 menos 0,32. É maior que zero. Então, aqui nós temos um ponto de mínimo. Ok? Mínimo. Não mínimos. Mínimo. Para x igual a 6,2, então C, duas linhas de 6,2, fica 0,02 vezes 6,2 menos 0,32. Faço essa conta aqui. 0,02 vezes 6,2 menos 0,32, que vai dar menos 0,96. Vai dar negativo, tá? Não precisa nem colocar o igual, coloca que é só menor que zero. Se ele é menor que zero, ponto de máximo. Então, essa função, ela tem o seu mínimo. Ela tem o seu mínimo em 25,8. Ela tem o seu mínimo em 25,8. Esse aqui é o mínimo. E ela tem o seu máximo em 6,2. Esse aqui é o máximo, certo? Agora eu vou descobrir qual é o mínimo e qual é o máximo. Eu sei aonde ele ocorre, eu sei que ele acontece nesses dois pontos aqui, eu só tenho que descobrir quanto que ele vale agora, tá? De grosso modo, como que seria o gráfico dessa função? Então, eu vou fazer aqui, ó, grosso modo. Tem o 6,2 e o 25,8, tá aqui, tá? Ela tem o mínimo aqui, então eu vou colocar... Eita! Ela tem o mínimo aqui. Então, vou colocar aqui o mínimo. E aqui o máximo. O máximo no 6,2. Então, de grosso modo, ela faz assim, assim e assim. Grosso modo, tá? Aqui ficou meio estranho, mas essa é a ideia. O máximo aqui, não, o máximo não tá bem aqui. Isso bem. Fácil de resolver isso, peraí. Pronto. Ela tem o máximo aqui e o mínimo aqui, tá? Grosso modo é isso que acontece. Agora vamos descobrir qual é o máximo e qual é o mínimo. O valor máximo e o valor mínimo, ou seja, o custo máximo e o custo mínimo. É custo que a gente está se referindo aqui, né? Então, vamos ver aonde que ele está. Pego lá a função. Então, o quinto passo, encontre os extremos, os máximos e mínimos. Encontre os extremos, máximos e mínimos. Vamos lá, então. A função é c de x,
C de x igual, vou pegar ela aqui em cima, cadê? É essa daqui, né? Ver se eu consigo copiar ela aqui. Não consigo. X ao cubo sobre 300, tem que ficar indo lá. X ao cubo sobre 300. Vou pegar do exercício mais fácil. Tá animado, hein? Aula de matemática, máximos e mínimos, animado, assim é bom. X ao cubo sobre 300 menos 0,16x ao quadrado mais 1,6x mais 20, tá? É isso que é a função. Agora eu vou substituir os valores encontrados. O que eu achei? Eu achei 6, aproximadamente 6,26. Ali ele simplificou mais ainda. Eu coloquei um pouquinho mais detalhadinho. Teste de derivada segunda, pá, e vamos substituir a função. Para x igual a 25,8, o c de 25,8 vai ser 25,8 ao cubo sobre 3, menos 0,16 vezes 25,8 ao quadrado, mais 1,6 vezes 25,8 mais 20. É isso aí que tem que fazer, tá? Eu vou fazer porque aqui deve estar bem simplificado, então eu vou fazer certinho aqui. 25,8 ao cubo sobre 3, menos 0,16 vezes 25,8 ao quadrado, mais 1,6 vezes 25,8, mais 20. Aqui no meu deu 5.679. Deixa eu ver o que deu aqui. O mínimo 12. Então tá errado. O primeiro ali não é dividido por 300, você dividiu por 3. Por 300? É ali, ó. Nossa, e de fato é. Por 300. Muito obrigada. Então aqui, por isso que deu errado. 25,8 divididos por 300. Não, talvez não. 25,8 elevado ao cubo sobre 300. Menos 0,16 vezes 25,8 ao quadrado, mais 1,6 vezes 25,8, mais 20. Então, deu 12,02. 12,02. Agora ficou melhor. Aqui a gente tem o máximo, aqui o mínimo. 12, tá? O meu deu 12,2. Agora o próximo que eu vou calcular é para 6,2. C de 6,2. 6,2 ao cubo sobre 300, menos 0,16 vezes 6,2 ao quadrado, mais 1,6 vezes 6,2 mais 20. 6,2 ao cubo sobre 300, menos 0,16 vezes 6,2 ao quadrado, mais 1,6 vezes 6,2 mais 20, que vai dar 24,56. Então, C de 6,2 deu 24,56. Esse é o máximo. Então, a gente tem o mínimo e o máximo. Veja que ele não é igual esse gráfico que eu fiz aqui. Por quê? Porque o mínimo não é negativo, estão vendo? O mínimo aqui é 12, ó, ele não é negativo. Então, esse gráfico é como? Então, esse gráfico aqui não vale. Aqui foi só um esboço, né? Não é que seja desse jeito. Ele poderia ser assim, mas ele não é, porque o mínimo dele é positivo. Então, ele vai ser assim, ó. Provavelmente, esse gráfico não tem raízes reais, provavelmente. Vai ser assim.
Aqui no 6,2 temos o máximo. Aqui no 25,8 temos o mínimo. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vai ser o máximo aqui, vem lá de baixo. Aqui ele atinge um máximo, vamos colocar aqui assim. E aqui ele atinge um mínimo, vamos colocar aqui assim, mais ou menos. Vai fazer assim, ó. Não precisa necessariamente passar pelo eixo, tá? 3 vezes. Normalmente passa, mas não precisa. Então, temos o máximo aqui e o mínimo aqui. Continua sendo um extremo indiferente, tá? Para baixo ou para cima do eixo X, certo? Então, vai ser tipo isso aqui o gráfico. O custo mínimo. O custo mínimo é de 12,2 e ele ocorre com 25,8 unidades. O custo máximo é 24,56 e ele ocorre com 6,2 unidades. Certo? Essa é a ideia do exercício. Então, ó, para x igual a 6, nós temos o custo máximo, que é 24,56. X igual a 26, aqui no meio do 25,8, nós temos o custo mínimo, que é 12. E aqui, ó, o esboço do gráfico já tinha, né? Aqui e aqui no 6,2. Legal? Agora, esse vocês conseguem fazer, né? Esse, com certeza, vocês conseguem. Ó, é a mesma ideia. Tudo a mesma coisa. Dá um ok aqui, fazer outro. Tudo a mesma ideia, tá? Então, qual que vai ser a receitinha nesse daqui? Temos a função c de x igual a x ao cubo sobre 3, menos 7 sobre 2x ao quadrado, mais 12x mais 10. Primeiro, faz a derivada. A derivada. Primeira. Segundo, vai fazer as raízes da derivada. Aqui é Bhaskara. E pode simplificar, tá? Aqui não simplificar. Não simplificar. Aqui é Bhaskara e pode simplificar. Terceiro, vai fazer a derivada segunda. Derivada segunda. E quarto é o teste da derivada segunda. Segunda derivada. Então, comecem pelo quê? Comecem fazendo a derivada, tá? Lembrando que x ao cubo sobre 3, só para ajudar aqui na primeira derivada, tem assim, ó. Sai. Só para ajudar aqui na primeira derivada, temos o seguinte. C de x é igual a 1/3 de x ao cubo, menos 7/2 de x ao quadrado, mais 12x mais 10. Tá? Vou fazer aqui a primeira derivada para vocês. Derivar. Ó, derivada vai ficar c' de x é igual a 1/3 vezes 3x ao quadrado, que é a derivada de x ao cubo. Menos... Isso, exatamente isso. Menos 7/2 de x ao quadrado mais... Opa! De 2x, que é a derivada de x ao quadrado é 2x, mais 12. Então, simplifica aqui, ó. Corta esse com esse e esse com esse. Vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 12. Certo? Mas aqui... Sorry, gente. Desculpem, não li o exercício. Mania de aluno, né, professora? Não li o exercício, desculpem. Ó. Uma empresa produz uma quantidade X de um determinado produto com custo dado por isso aqui. Cada unidade deste produto é vendido por 42. Determine na derivada o lucro máximo. Então, na verdade, tem que achar a função lucro. Então, esquece disso aqui. Tem que achar a função lucro. Então, ignora. Vamos lá, vamos começar de novo. Lucro é receita menos custo. A receita, nesse caso, vai ficar 42x. Então, o lucro vai ser 42x menos o custo, que é esse daqui. X ao cubo sobre 3
menos 7 meios de x ao quadrado, mais 12x mais 10, tá? Agora posso derivar depois que eu tiver ajeitado aqui. Menos x ao cubo sobre 3, menos com menos vai ficar mais 7 sobre 2x ao quadrado. 42x menos 12x vai ficar mais 30x menos 10. 42 menos 12 é 30. Então, essa aqui que tem que derivar. Então, primeira coisa, derivar. Tá? Então, essa daqui que tem que derivar é a função lucro e não a função custo, como eu fiz. Então, é a mesma ideia, tá? Aqui eu já fiz uma derivada parecida, então se quiserem usar o exemplo ali, não é essa que tem que fazer, mas dá para usar como exemplo essa. Tá? Quiser usar aquela ali como exemplo, só para olhar como é que faz a derivada. A diferença é que aqui vai ficar negativo daí, porque é menos 1/3 de x ao cubo, vai ficar menos 1/3 de x ao quadrado, né? De 3x ao quadrado. Pessoal, são 8h40. Vamos fazer um intervalinho. Daí eu volto 8h40. A gente volta 9 horas, tá? Aí termina tudo isso. Dá tempo de todo mundo descansar. E de vocês pensarem um pouco, quem quiser pensar. Tá bom? Daí 9 horas eu volto e a gente faz esse exercício. E aí tem uma relação aqui que a gente pode fazer com função do primeiro grau, que não foi feita nenhuma ainda, tá? Mas é rapidinho. Aí já encerraremos, tá? Então, 9 horas estaremos de volta.
dar aquela descansada, tomar uma água.